Vamos dar início aqui, então. Eu estou aqui ao vivo no Instagram e a gente está aqui com o nosso grupo da Jornada de 21 Dias para o Bem-Estar aqui no Zoom. É um grupo fechado. Ah, obrigado, Si. E sejam bem-vindas a esse espaço. É um espaço de cuidado, de conexão, de transformação. E antes da gente falar dos conteúdos, né, que a gente vai ter aqui, a gente vai ter uma terapeuta nutricional, que é a Ânia, que daqui a pouquinho vai falar com vocês. Eu quero propor uma pausa para uma respiração, para a gente se conectar com esse momento. E eu vou colocar uma musiquinha aqui, talvez, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas só para a gente fazer a respiração. E é uma respiração que eu quero trazer uma uma dinâmica rapidinho para a gente se conectar com esse nosso objetivo dessa jornada de 21 dias. É uma jornada que a gente vai trabalhar meditações, a gente vai trabalhar autoconsciência, alimentação, a gente vai trabalhar presença. Então, tudo que nos proporciona a mudar nosso estilo de vida para que a gente diminua estresse, ansiedade e tenha uma vida mais leve, com bem-estar, com mais harmonia, de bem com a gente mesmo, porque quando a gente está conectada com a gente, né, a gente consegue. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. A gente consegue melhorar aí a nossa disposição, né? Eu estou aqui mexendo em dois lugares, tá, gente? Então vocês vão me ver aqui baixando a cabeça aqui e aqui também no Instagram vocês vão me ver balançando a cabeça aqui para todo lugar, porque eu estou em dois lugares e mexendo aqui no computador para ler o meu roteirinho. Então vamos lá. Eu convido vocês a fecharem os olhos agora por um instante, um breve momento, só para fazer uma respiração consciente, para a gente deixar um pouquinho do que a gente passou durante o dia lá fora, né? A gente deixa de lado e se conecta com esse momento agora, fazendo uma pequena limpeza dos nossos corpos, te limpando em todos os nossos corpos, físico, energético, mental inferior, emocional, mental superior, nosso campo intuitivo e o átmico, fazendo uma limpeza e proporcionando agora um momento de leveza. Respirem, fechem os olhos, inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segura por 2 segundos. 1, 2. E solta contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, inspira. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma última vez. Inspira. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, relaxem os ombros, maxilar. Relaxem os braços, as pernas, o tronco. Relaxe todo o seu corpo. A cada movimento que você faz, você relaxa um pouco mais. Se precisar se ajustar na cadeira, pode se ajustar, sabendo que a cada ajuste corporal você relaxa ainda mais o seu corpo. Isso. E agora eu quero que você imagine como você está ao término
nessa nossa jornada de 21 dias, como é que você quer estar? Imagine agora que você está no último dia dessa jornada de 21 dias. Como é que você se sente? O que mudou na sua energia, na sua mente, no seu corpo? Imagine, faça uma imagem de você, de como é que você quer estar nesse dia, nesse último dia dos 21 dias. Permita-se ver, sentir e imaginar essa nova versão de você. Traga à sua mente qual foi a sua intenção quando iniciou essa jornada. Pode ser uma palavra, um sentimento, um objetivo, mudança de hábitos alimentares, fazer uma limpeza do corpo, fazer uma limpeza da mente. O que trouxe você para essa jornada e que você vai estar encontrando agora no último dia? E agora você vai fixar essa imagem na sua mente e todas as vezes que você sentir alguma vontade de desistir, porque essa vontade pode ser que venha, porque não é tão simples mudar, mas é possível. Essas intenções vão nos guiar pelos próximos encontros. E todas as vezes que você pensar em desistir, você vai trazer de volta à sua mente essa imagem de você que você está fazendo agora, trazendo a imagem, o sentimento, a emoção que você está nesse momento percebendo nessa imagem, nessa sua imagem de futuro. E cada vez que você traz essa imagem de futuro, você se fortalece. Fortalece suas intenções, seus objetivos, fortalece a sua vontade de persistir na sua mudança. Isso. Muito bom. Fixe essa imagem e eu vou contar de 1 até 5 e a gente vai retornar para aqui agora. 1, voltando. 2, se sentindo muito bem. 3, trazendo toda essa sensação de leveza. 4, disposta. E 5, pode abrir os olhos, voltando para aqui e agora. Muito bem. Como é que você sentiu? Como é que vocês se sentiram? Muito bem, Foi bom? consegui visualizar. É, Ótimo. a gente traz, ancora essa imagem e as sensações. Todas as vezes que a gente titubear, quando a gente se deparar com aquele cardápio, mas hoje eu não queria comer isso, mas não, eu tenho esse objetivo, vou lá comer. Eu não queria fazer essa meditação, mas no último dia isso vai me fazer diferença, porque eu vou me sentir mais leve, vou estar mudando a minha mentalidade, e é isso que eu vim buscar nessa jornada. Então a gente vai fortalecendo e ao longo do tempo vem trazendo essa imagem de volta para a gente se lembrar, tá bem? Tem mais alguns bônus que eu estou preparando para vocês, né? De cura da criança ferida. Então, tem alguns exercícios lá para vocês identificarem as feridas emocionais que fazem parte, da nossa personalidade. E que se a gente não cura essa criança ferida, a gente continua repetindo padrões. Então, eu tenho um e-book ali que eu vou disponibilizar para vocês para fazer teste
para saber qual é a sua ferida emocional ativa no momento, porque todas nós trazemos essas 5 feridas principais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. São essas feridas que guiam a nossa vida e o nosso comportamento durante a nossa jornada aqui na vida, né? E a gente acaba utilizando máscaras para poder nos preservar das dores dessa criança. Então, preparei um e-book bem legal para vocês. Boa noite. Estou aqui hoje, primeiro dia, a introdução da nossa jornada integrativa, o desafio de 21 dias para o bem-estar. Estou aqui no Zoom com o pessoal que está na jornada e também aqui no Instagram para vocês pegarem um pouquinho do que vai ser essa nossa jornada e especial, né? 21 dias juntos nesse grupo, tendo um acompanhamento de 2 mentoras e terapeutas da área da saúde. O que eu vou trazer para vocês hoje aqui, né, que eu quero trazer a consciência, né, da alimentação, da leveza ao se alimentar, porque hoje em dia a gente nunca teve um momento tão profundo na história da humanidade que a gente falou tanto de dietas, né? Então são muitas pessoas falando o tempo todo de dieta, impondo um corpo perfeito, um padrão estético a se seguir. E eu quero trazer para vocês essa leveza de vocês encontrarem é, o bem-estar na essência. E óbvio, para a gente trabalhar esse bem-estar a partir da nossa essência, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se alimentar com alimentos naturais, né? Porque dessa forma o nosso corpo ele vai ficar mais leve e a gente vai conseguir se conectar mais com essa nossa essência. Então, nesse padrão que a gente vem da sociedade moderna, de dieta, de corpo perfeito, de magreza, eu quero que vocês comecem a desconectar um pouco disso e buscar o próprio biotipo que cada um tem, né? Porque a gente tem o nosso biotipo, a gente tem o nosso corpo conforme o padrão familiar. Então a gente às vezes fica tão fissurado, tão obstinado com essa magreza imposta pela sociedade, pela mídia, que a gente faz loucuras através de dietas para poder ficar magro e tá, né, vamos dizer assim, no padrão. E como terapeuta Ayurveda, professora de yoga, nutricionista, culinarista natural, eu tô aqui para poder falar para vocês que não necessariamente a gente vai ter saúde impondo essas ferramentas, né? Esse modismo, na verdade, esse modismo para a gente se sentir aceito pela sociedade. Hoje eu vim aqui sem maquiagem, não sei se vocês conseguem ver aqui, vou colocar para o pessoal do Zoom também, porque eu quero mostrar que eu tô com 41 anos, indo para 42, que a minha pele, ela é o reflexo, né? Eu nunca fiz nenhum procedimento estético, é o reflexo do que eu como, porque eu me nutro da forma que eu acho mais saudável e isso impacta na minha pele. Porque o que a gente come é o que a gente vai trazer para o nosso corpo, vai alimentar o nosso corpo, e dessa forma a gente vai expressar isso na nossa face, na nossa pele. E o Ayurveda, ele fala muito sobre o que a gente coloca na nossa pele e o que a gente coloca para dentro, né? Os nossos alimentos, a comida que a gente come. E não só isso, né? Dentro do Ayurveda fala-se também da nutrição dos sentidos, o que a gente ouve. Então, não é só o que a gente come, né? Não é só o que a gente vai colocar na nossa pele, mas também o que a gente ouve, o que a gente vê e também, consequentemente, o que a gente pensa. Então, a gente trabalha com meditação. Dentro do Ayurveda, a gente estimula o yoga, mas aqui eu posso trazer para vocês a importância da atividade física. A gente trabalha com a oleação também no corpo, que a gente também pode aprofundar mais sobre isso. A gente trabalha
a questão da higiene do sono, que a gente já fez live falando sobre a higiene do sono, e eu quero trazer nesse conteúdo de 21 dias, no encontro, a questão da higiene do sono, que é muito importante, que vai fazer toda a diferença, um sono de qualidade para a nossa saúde. A gente também vai falar sobre alimentação, que é por isso que eu estou aqui, né? Convite da Fabiola. E o pessoal também veio aqui para a jornada justamente para melhorar a questão alimentar. Então, a gente vai falar dessa alimentação, uma alimentação mais leve e mais consciente. E também, por que não, trabalhar a nossa espiritualidade. Então, no Ayurveda, a gente se nutre por todos os nossos sentidos, inclusive nossos corpos. E com essa questão, assim, hoje, né, que a gente vê muito da mídia, que a mídia impõe, eu quero que vocês prestem atenção mais no que é importante para vocês. Mas o que acontece? O fato da gente ter essa cobrança nos torna ansiosos ou até depressivos. Então, mexe com a nossa parte emocional e a gente vai trabalhar também a questão emocional aqui na jornada desses 21 dias. Então, vamos trazer ferramentas para vocês equilibrar a parte emocional, equilibrar a parte mental e equilibrar o corpo através dessa alimentação. Existe uma sugestão alimentar aqui para esses 21 dias que eu vou trazer, e o pessoal que já está na jornada está recebendo hoje essa sugestão alimentar. Também tem receitas que eu vou colocar aqui para vocês, receitinhas que eu vou disponibilizar para o pessoal que já está na jornada e para quem quiser entrar, porque ainda dá para entrar, né? Então a gente ainda vai estar trazendo o pessoal até amanhã para quem quiser participar. Pode participar pelo grupo do WhatsApp, quem não tem tempo, mas a gente também está gravando o conteúdo para disponibilizar depois essa introdução para as pessoas, né, que querem entrar amanhã. Então hoje a gente vai fazer isso para vocês não perderem o conteúdo. E a gente vai trabalhar essa questão dessas limpezas, a limpeza do corpo, mas não no sentido detox. É no sentido de você buscar consumir esses alimentos com mais consciência e mais natural. Então, dentro também do conhecimento que eu tenho com a alimentação, eu quero trazer para vocês a questão dos alimentos alcalinos para o corpo, que quanto mais alcalino o nosso corpo tá, mais a gente tem um sistema imunológico ativo, alto, e isso faz com que a gente tenha menos ataques de vírus, bactérias, fungos. Por quê? Porque a gente trabalha isso através da nossa alimentação, consumindo alimentos mais alcalinos, que seriam voltados para o pH do nosso corpo, mais próximo do pH, mais leve está o nosso corpo. Então, os vírus, eles não vão conseguir se proliferar nesse ambiente. Mesma coisa os parasitas, a mesma coisa as bactérias. E quanto mais positiva é a pessoa, quanto mais a pessoa consegue elevar a sua vibração, mais ela trabalha os pensamentos, menos ela também tem esses ataques, mais o sistema imunológico dela tá ativo, né? Mais forte, vamos dizer assim, sistema imunológico mais forte. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Quanto mais negativo, quanto mais alimentos que a gente consuma ácido para o nosso corpo, mais o nosso corpo vai estar aberto para esses ataques. E nós vamos também falar um pouco disso nessa jornada. Então, aqui é só uma introdução para o pessoal que está aqui no Instagram. A gente vai continuar aqui com o pessoal do grupo, desses 21 dias. Se você quiser entrar aí que está no Instagram e participar dessa jornada com dicas diárias de alimentação, técnicas para poder trazer para vocês essa consciência corporal, emocional, e também trazer essa consciência mental, porque a gente vai trazer meditações, limpezas energéticas e emocionais, e vamos trabalhar diversas formas. Inclusive, na semana que vem, eu quero trazer, né, no grupo uma roda de cura, e a gente vai fazer uma roda de cura, intencionar uma cura que pode ser
física, emocional, mental. E também vamos trabalhar nessa semana que vem a ativação dos cinco sentidos na hora de se alimentar. E eu vou trazer também aqui muitos conhecimentos que eu tenho para poder passar para vocês saberem diferenciar a fome de vocês, os gatilhos que vocês têm quando vocês vão comer algo. Por que que vocês querem doce, por exemplo, o tempo todo? Por que que a cafeína é tão necessário para a gente, né, manter a produção, a produtividade durante o dia? Então, a gente vai trazer alimentos que vão tirar um pouco esse gatilho nosso também para o doce, para o açúcar, né? O doce refinado, o açúcar, a cafeína. Também quero trazer aqui na jornada de 21 dias para vocês ficarem conscientes também a questão da inflamação do corpo, que hoje em dia é abordado dessa forma. Que é o consumo exagerado também do glúten, da lactose. Não que a gente não possa consumir, mas a questão é como a gente está consumindo e que tipo de alimento que está vindo para a nossa mesa e que faz com que a gente inflame o nosso corpo. Então, muitas vezes, a gente busca alimentos com triptofano, né, para dar estímulo, a sensação de bem-estar, dar um pico assim de euforia, como o chocolate, por exemplo. Mas aí o que que acontece? Quando a gente está com o corpo inflamado, isso de vez de melhorar o nosso corpo, ele piora, o alimento vai piorar lá dentro do corpo. Então, isso não vai gerar esse pico, gera até um pico instantâneo, mas depois a gente cai numa bad. Então, tudo isso eu quero trazer para vocês nessa jornada de 21 dias. E aí eu vou me despedir de vocês aqui que estão no Instagram, vou continuar aqui com o grupo. Então, pessoal, queria falar um pouquinho mais aqui sobre os alimentos alcalinos, né? Porque na nossa alimentação, no dia a dia, alimentação moderna, a gente consome muitos alimentos ácidos. E aí eu chamo a atenção de vocês para consumir mais alimentos alcalinos, que eu vou disponibilizar para vocês quais são os alimentos alcalinos também. E falar que é importante esse consumo para poder, então, fazer com que o corpo ele seja inabitável a vírus, parasitas, fungos e bactérias. Então, quanto mais o nosso corpo estiver alcalino, né, próximo ali do pH de 7,5, mais o nosso corpo ele é um ambiente saudável e não é propício à propagação e manifestação desses outros parasitas, né? E vírus, bactérias, fungos e micróbios de modo geral. Então, é por isso que eu trouxe a questão da alimentação alcalina. E aí, eu vou passar alguns alimentos para vocês lá no grupo. E também eu quero dizer para vocês que nessa sugestão alimentar que eu fiz da nutrição para o bem-estar da jornada, eu vou deixar para vocês três opções de jejum, três cafés da manhã, três almoço e aqui, pós-almoço, eu coloquei opções de chá digestivos, para a gente não ir direto na cafeína, e existe um porquê também. Então, eu vou trazer para vocês a questão desses chás, porque logo após o almoço, quando a gente toma café, a gente tem um hábito, né, no mundo moderno, de tomar café para digestão, para acordar, e o café vai lá e ele briga com os nutrientes. Então, de vez a gente absorver os nutrientes, ele rouba todo o nutriente do nosso corpo. Então, é interessante a gente buscar é, olhar para isso com suma importância de não tomar o café logo após o almoço e ver a possibilidade de começar a colocar chás digestivos, que além de auxiliar no processo da digestão também, né, vai fazer com que a gente tenha menos sono, flatulências, né, e aí a gente vai ficar mais disposto à tarde para continuar o ritmo do nosso dia. E aí também vou deixar para vocês três sugestões de lanche da tarde. E o jantar, como a gente já tá no clima mais frio, bem gostosinho assim, de vez de eu colocar para vocês um jantar mais elaborado, ou colocar entrada, prato principal, eu acho desnecessário. Eu coloquei sopas e caldos, que eu acho que tem tudo a ver com esse clima.
e é mais fácil da gente digerir também para poder dormir. Porque dentro do Ayurveda, a gente trabalha muito a questão da digestão. Então, a digestão para a gente é a coisa mais importante. Não é aquilo que você come, é o que você digere. Se o seu corpo digere bem, então quer dizer que você está com boa saúde. Se o seu corpo ele não digere o alimento bem, você vai produzir ama. O que que é ama? É uma inflamação, muco. E aí também eu vou trazer as questões muito importantes para esses 21 dias da gente ir desgarrando um pouco da lactose, do leite. Não que a gente não possa consumir, mas como a gente vai trazer essa questão de ter um corpo mais leve e livre desse muco, dessas inflamações, a lactose é interessante a gente dar uma segurada nesses 21 dias. E aí a gente pode substituir por leites vegetais, que eles são deliciosos. A gente pode até fazer leite vegetal caseiro, que é fácil de fazer e é barato. Mas também a gente pode substituir por sucos, vitaminas, que a gente pode usar a própria fruta para poder dar a consistência. E aí também, nesses 21 dias, eu quero trazer para vocês aqui no cardápio a importância da gente também desgarrar um pouco do glúten. Não é que não vai ter glúten, até sugerir ali uma torradinha se a pessoa quiser muito comer um glúten. Mas a gente consome glúten em excesso. Então é legal a gente também ver como o nosso corpo vai reagir nesses 21 dias sem vamos dizer, esse glúten em massa, né? Que a gente acaba consumindo de manhã, de tarde e se deixar à noite para dormir também. E às vezes a gente come até no almoço. Então a gente coloca praticamente em 4 refeições. Então eu vou trazer atenção para isso também, que é importante, esses 21 dias. Aí vocês dão uma lida no cardápio, olhem, pode tirar dúvidas. Vai ter livro de receita que eu já estou enviando, um livro de receita mais ayurvédico, porque o Ayurveda trabalha bastante com as especiarias que ajudam na digestão, que é o que eu falei para vocês. Então, vai ter ali um livro falando sobre essas receitas que vão auxiliar no processo digestivo. Mas também tem umas receitinhas de petisco, de sucos mais naturais, refrigerante natural, que vai também acompanhar um outro e-book, que é um e-book voltado para primavera, verão, e um e-book do Ayurveda. E futuramente, dentro desses desafios que a gente propõe aqui, que vai cada vez vai crescer cada vez mais, a gente propõe o desafio 2, 3, e assim a gente vai. Tem a intenção também de fazer um e-book de receitas outono e inverno, e aí a gente traz mais receitinhas aqui para o grupo. Então é isso. Gostaria que vocês lessem, tirassem as dúvidas. As sugestões são 3, porque são 3 semanas. Vocês podem usar para fazer durante uma semana uma, na outra outras receitas, no próximo, ou pode ir mesclando. Então, fica à disposição. Não tem sobremesa. Vou conversar com vocês a respeito da sobremesa. Não é que não possa ter, mas eu não coloquei aqui no cardápio. E aí eu vou explicar um pouquinho a questão da sobremesa também para vocês. Então, eu me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução no dia de hoje. Eu quero só complementar o que você falou sobre a digestão, né? A importância da digestão, que é como a gente absorve os alimentos, né? A Exatamente. Ania trabalha com a medicina ayurvédica, eu trabalho com a medicina chinesa. Então, essa questão da digestão é super importante, porque além do que ela já falou aqui, que fortalece o nosso sistema imunológico e tudo mais. Então, eu vou trazer uma outra explicação para vocês, para complementar só isso. Quando a gente fala de absorção dos alimentos e da parte digestiva, o que que acontece? Quando a gente se alimenta e não digere bem os alimentos, o nosso corpo não produz aquela energia necessária para manter o nosso corpo. Então, o baço na medicina chinesa vai absorver toda a energia dos alimentos. Então, se ele já não digeriu bem, você não vai ter os componentes necessários para uma boa energização ali do baço. Então, ele não vai conseguir retirar dali a energia que ele precisava. E essa energia que o baço retira dos alimentos
ela sobe, a gente diz que sobe e se junta com a energia que a gente respira, porque tudo é energia. Então, o oxigênio que a gente respira traz para nós também um tipo de energia que vai se juntar com essa outra do baço que ele mandou dos alimentos, né? Que ele digeriu os alimentos ali, o estômago digeriu, o baço captou aquela energia, essas duas energias se juntam e forma o nosso sistema de defesa, que a Ania falou aí, do nosso sistema imunológico. Então, na medicina chinesa, a gente chama de Qi defensivo. Então, se a gente respira mal, coisas que a gente vai trazer aqui, respiração, porque se você não respira direito, tá todo o tempo respirando só através do pulmão aqui em cima, da sua caixa torácica, e essa respiração está ofegante demais, ela está te trazendo excesso de adrenalina. As suas suprarrenais vai colocar para você, vai injetar no seu corpo um excesso de adrenalina. Então você vai ficar mais inflamado ainda. Então a gente vai trazer as questões respiratórias. Por quê? A respiração, o oxigênio vai te trazer um tipo de energia, o alimento, outro tipo de energia. Quando essas duas energias se juntam, a gente forma o nosso sistema imunológico, o nosso Ti defensivo. Por isso que é muito importante a respiração e a alimentação, tanto na Ayurveda, que trabalha as respirações, né? O Uhum, yoga trabalha as respirações e tudo mais, e a gente na medicina chinesa também dá muita importância a isso, porque é assim que a gente mantém o nosso corpo saudável, né? E diminui esses níveis de inflamação do corpo, tá bom? Então, só dando esse adendo, porque elas falam muitas coisas iguais, porque a medicina chinesa veio, a primeira medicina que surgiu foi a Ayurveda. Aí depois veio passando. Então, a medicina chinesa tem as origens lá na Ayurveda, né? Então, a gente tem na Ayurveda os pontos Marma, né? Que a gente, são os sim. caminhos e tudo mais. A gente tem outro nome na medicina chinesa, mas é tudo a mesma coisa. Então, é uma outra linguagem para que vocês também entendam a importância de um alimento, a importância da respiração. Então, não é à toa que a gente vai bater tanto nessas teclas. Não foi à toa que eu comecei aqui com uma respiração, porque a gente vem durante o dia injetando adrenalina no corpo, porque a gente está correndo o tempo todo. Tudo isso é excesso de cortisol que as suprarrenais colocam no corpo. Tudo isso é excesso de inflamação. Então, quando a gente para um pouquinho e respira mais pausado, a gente ativa o nosso sistema parasimpático, que é o sistema que vai deixar os órgãos em repouso, eles vão conseguir trabalhar melhor, mais relaxados, e aí sim, então, vão conseguir entrar em equilíbrio. Porque quando a gente está no sistema simpático, que é desde a hora que a gente acorda, porque acorda, leva filho, faz café, faz comida, nananã, vai buscar, vai para o trabalho, né? Tudo isso você está usando o seu sistema simpático. Então, o seu intestino funciona mal, porque quando a gente está ativado o sistema simpático do corpo, que é esse que tem um excesso de adrenalina e cortisol, os nossos órgãos ficam todos meio que paralisados e vai funcionar o quê? O nosso cérebro reptiliano, que é aquele que dava a informação de luta e fuga, certo? Uhum, Então, é como se eu estivesse lutando o dia inteiro. A gente volta lá para o tempo das cavernas. O homem nasceu, aí ele vai lá, ele para sobreviver, ele tinha que caçar o alimento dele. Então, nesse momento que ele ia caçar, o que que acontecia? O corpo jogava nele um excesso de adrenalina e cortisol. Por quê? Ele tinha que enxergar melhor, então ele tinha que ficar focado, ele tinha que correr para se defender. Então, onde o sangue fica? Ele vai para as extremidades. Então, vem para as extremidades. Aqui, vai para as mãos, para os braços e para as pernas, durante esse período que ele fazia a caçada. Ele caçava o animal. Aí ele levava lá para a caverna, ele ficava lá depois uns 2, 3 dias só descansando. Aí, nesse momento, era o sistema parasimpático que estava funcionando. Então, ele voltava ao ritmo normal do corpo.
A gente aqui, nos tempos de hoje, é como se a gente estivesse matando um animal todos os dias, como se a gente estivesse caçando desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, esse tempo todo. E aí, o sangue vem para onde? Para as extremidades, excesso de dor de cabeça, dor no olho. Aí, o sangue não está concentrado na digestão. A respiração fica mais ofegante, então ela fica aqui em cima, no pulmão, ela não é diafragmática, porque você está todo tenso, e essa tensão dificulta, os órgãos a funcionarem bem, porque seu sangue saiu todo daqui, está todo nas extremidades, você está o tempo todo correndo. Então, que horário que você ativa o seu sistema parasimpático? Male, male à noite quando você vai dormir. E aí reclama que o intestino não funciona bem, que tem intestino preso, que não consegue, né, ir ao banheiro, além da água que a gente não toma, que a gente também vai falar sobre a ingestão de água e tudo mais. Mas primeiro é isso que acontece. Então, essa fisiologia que está acontecendo todos os dias no corpo está inflamando o corpo. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, a gente vai dar esse suporte de alimentação para que esse ajuste comece a acontecer. Aí a sua mente vai ficar mais livre, o estresse vai diminuir, a ansiedade vai diminuir, porque você vai aprender a dar pausas durante o dia, pelo menos para respirar, nem que seja por 5 minutos, vai ao banheiro, fecha a porta, respira por 5 minutos. Ah, eu tenho filho que fica grudado em mim. O filho, deixa o filho 1 minuto com o marido, né, ou com o cuidador, e vai no banheiro, fecha a porta, respira, põe lá no celular para despertar 1 minuto, 2 minutos, só para respirar adequadamente, para o teu corpo voltando ao normal. Você vai ver que você vai voltar diferente. Você não é assim de nossa, respirei, estou bem agora. Não, é um processo que você vai ter que ir reaprendendo. O teu corpo no início não vai entender nada, não vai processar direito essas informações, mas ao longo do tempo, ele vai processar e ele vai entender e vai entrar num novo ritmo. Aí é essa a nossa proposta, por isso os 21 dias, entrar num novo ritmo, tá? E aí a gente vai continuando, né? Quem quiser, a gente vai estar continuando. A jornada vai terminar uma, vai começar outra. Quem quiser continuar também depois vai poder continuar, porque a gente tem muita coisa para trazer. Só em 21 dias não dá para trazer tudo. E a gente vai também exercitando aquilo que a gente já aprendeu, para quem tiver, né? Para quem decidir continuar depois. Então, acho que hoje é isso, né, Ania? Falamos demais, Foi ótimo. A gente né? explicou, né, para vocês o que a gente quer trazer, o conteúdo que a gente tem, também para mostrar que a gente tem bastante coisa. E é isso. Vamos juntos. Tamo junto. Então, fiquem atentos lá no grupo para vocês receberem os materiais, tá? Que é lá que a gente vai mandar. E depois que eu tiver gravado aqui, eu vou editar e vai demorar um pouquinho para subir, porque eu vou subir lá no YouTube e só vai assistir também quem tiver o link, tá? Porque são vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo, boa noite, descansem e até a semana que vem, né? Porque vai ser uma vez por semana os encontros ao vivo, mas todos os dias a gente vai estar no grupo. Então, quem tiver dúvida, vai colocando lá no grupo as dificuldades também, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão, tchau, tchau.